Quererás, hoje mesmo, confiar no que sabes da sua vida e feitos. Terminou por dizer Carlos Lucilius com olhos de fulguração entusiástica, que raiavam por exaltação, com muito prazer e mesmo, porque, o momento se me afigura asado para te revelar minha conversão ao cristianismo, visto estares acalmado pelas nossas preces, como, porém as emoções desta hora feliz te abateram as energias físicas. Vamos tomar, antes, algum alimento. Passaram a primeira gruta e logo se serviu cada qual da sua tigela de leite e um naco de pão. Depois, assim falou o velho eremita. Trata-se de um passado que vai bem longe antes que o retrato se importa. Para maior clareza, falar-te da minha pessoa. Meu pai foi soldado e, com tal, frequentemente se ausentava do lar. Minha mãe, com meus irmãos, habitava a casa de meu avô, rico e sábio filósofo. De sorte que tive uma juventude relativamente feliz e despreocupada de maiores cuidados. Inteligente e vivo, meu avô muito se interessava pela minha educação e tal era a facilidade da minha compreensão, que ele chegou a afagar o projeto de me fazer um sábio. Meu pai, porém, pensava de outra maneira e se tive de abraçar a carreira das armas. Fiz meu primeiro estágio em Massília, nas Gálias, sob o comando de teu avô e dali fui destacado para Jerusalém, na Judéia, província então governada por Pôncio Pilatos. Preciso é dizer-te que o cargo de governador da Judéia não era isento de perigos e dificuldades, máxime, para um homem orgulhoso e violento qual Pilatos, visto tratar-se de um povo turbulento e fanático como seja o povo judeu. A mais leve das faltas, o menor descuido administrativo, eles, os judeus, denunciavam diretamente ao imperador, muito embora não deixassem jamais de conspirar e sonhar a restauração da sua soberania política. Compreendes que, em tal país e com tal gente, era preciso ter aguçado seu olho vivo. Pois bem, a providência divina aprova e decorresse dessa contingência, para mim, o ensejo de conhecer o Salvador e se operasse a minha conversão. Já te disse que eu era mais instruído que os meus camaradas. Sobretudo, tinha grande facilidade em aprender línguas, circunstância que de muito me facilitava o serviço e as minhas relações com os nativos dos países que percorria. Em Jerusalém, ocupava um cômodo na casa de um galileu, honesto e pobre homem carregado de numerosa família. Uma das filhas, bela rapariga, agradara-me extremamente. Considera que eu estava, então, na flor dos anos e tinha a cabeça povoada de mundanas ilusões. Disse-o como que emocionado à revocação daquelas reminiscências. O fato é que, para melhor me entender com Abigail, tratei de aprender mais rapidamente o seu dialeto, que não era o puro hebraico, mas o geralmente linguajado pelo povo. Foi em caso daquela boa gente que eu vi pela primeira vez falar de Jesus. Eles o tinham visto por ocasião do seu regresso a Jerusalém e testemunharam de visu a cura miraculosa de vários doentes, ao mesmo tempo que referiam as suas prédicas, possuídos de entusiástica veneração. Interessei-me, desde logo, por aquela personalidade extraordinária, até que um dia fui chamado por meu comandante, que me disse: Quirilius Cornelius, vou confiar-te um trabalho secreto, que o teu conhecimento da língua popular tornará mais fácil. Parece que há mais de 2 anos um homem de Nazaré, chamado Jesus, anda a percorrer, em todos os sentidos a Galiléia e as províncias limítrofes, pregando uma nova doutrina, curando enfermos e fazendo outros milagres. Nada disso me interessa nem me preocuparia, se não houvesse recebido do sumo pontífice um aviso secreto, que denuncia nesse homem propósitos políticos. Por isso que se inculca descendente de antigos monarcas e pretende ser aclamado rei de Israel. Torna-se, pois, indispensável averiguar a legitimidade destes boatos. Procura disfarçar-te da melhor maneira e penetrar nessas assembleias, e não te será difícil encontrares o profeta entre a multidão, que, dizem, o segue por toda a parte. Quando estiveres de tudo bem inteirado, far-me-ás um relatório. Satisfeito com aquele mandato que me vinha ensejar a satisfação da minha curiosidade, entrei em casa e logo, ali mesmo, soube que o profeta de Nazaré não estava longe da cidade. A meu pedido, um irmão de Abigail prestou-se a conduzir-me ao sítio indicado. Tratei de me disfarçar quanto pude e partimos tarde, a fim de aproveitar o frescor da noite. Seguindo informações dos transeuntes, atingimos finalmente uma colina em cuja encosta se grupava,
pitorescamente, uma turba considerável, assentados uns, outros de pé e alguns ajoelhados. Todos pareciam possuídos de mística exaltação. No centro do semicírculo, encostado ao tronco de uma árvore, estava um homem de mediana estatura, cingindo alva túnica, com um manto escuro. Embrenhei-me na multidão. Procurei colocar-me do melhor modo possível para ver e ouvir o pregador, mas logo ao primeiro golpe de vista, diante daqueles traços fisionômicos, finos e regulares, bateu-me o coração emocionado. De fato, o que tinha diante de mim era uma personalidade única, inconfundível, a irradiar um encanto e um fascínio irresistível. Sedosos, anelados, castanhos cabelos rolavam-lhe pelas espáduas, moldurando um rosto pálido, levemente tostado do sol. A boca se lhe desenhava a impressura sintomática de energia, mas de energia temperada de bondade indefinível. Diga-se, porém, que o que mais impressionava eram os olhos de um azul profundo, com tonalidade de safiras e uma agilidade de expressão que parecia torná-los cambiantes, como se fossem ora negros e fulgurantes, ora azuis e macios, da maciez azul da bóveda celeste. Discorria sobre a imortalidade da alma, falava da frivolidade dos gozos terrenos e das delícias que constituem o patrimônio dos pobres, dos sofredores, no reino do Pai Celestial. Não me sinto capaz de lhe reproduzir as palavras, que ser algum, também, pudera dar ao verbo aquela sua eloquência divina, que comovia e consolava, a magia daquela voz que mergulhava nas camadas mais ínfimas do povo, e cujas modulações e ressonâncias timbravam todas as fibras da alma. Empolgado, subjugado, ouvia-o com avidez crescente, admirado em meu foro íntimo de como pudesse uma tal criatura ser considerada perigosa, de vez que o desprendimento por ele predicado só poderia tornar os homens desambiciosos e humildes. Naquele momento, a mim mesmo se me figurava inútil a vida, desde que não tendesse para uma finalidade celeste, qual a descrevia e inculcava. Terminada a predica, a turba se adensou e comprimiu em torno do mestre. Vários enfermos lhe foram apresentados e eu vi, com estes olhos, que uma criança paralítica das pernas foi, ao colo da mãe, instantaneamente curada a um só contacto seu. Depois, começou a debandar dele, seguido de uns poucos homens, que me disseram ser os discípulos. Desceu pela encosta da colina. Ao passar rente comigo, deteve-se de súbito e mergulhando no meu seu olhar profundo, de expressão indizível, murmurou baixinho: Centurião, renuncia à tua tarefa, já que minha palavra penetrou teu coração. Justo, hás de ser comigo, e convence-te de que os que insinuaram ao teu chefe que me vigiassem, têm em mira outra coisa. Seguiu, esboçando um ligeiro sorriso, deixando-me petrificado. Seria um feiticeiro, ou seria um Deus que adivinhava meus pensamentos e desvendava, através do disfarce, a tarefa a que ali me conduzira, intimamente conturbado. Regressei a Jerusalém e no meu relatório afirmei que, a meu ver, a predicação daquele homem de modo algum atentava contra a segurança e a paz do Estado. Antes, pelo contrário, tendia a deslocar dos seus discípulos quaisquer ambições mundanas. Ao ler esse relatório, meu comandante sorriu, dizendo: ainda bem que me não enganei. É apenas uma questão de melindres pessoais, de sacerdotes e fariseus e quererem fazer deste censor dos seus abusos um inimigo do imperador. Daí por diante, comecei a sentir um vivo interesse por Jesus e pela sua doutrinação. Não mais o perdi de vista. Tive ocasião de ouvi-lo ainda algumas vezes, sempre que me permitiam o serviço e as circunstâncias. Ouvindo, convenci-me de que era um grande reformador, que proclamava a igualdade, condenava a injustiça, a opressão do fraco pelo forte, e apelava para a consciência do homem, no intuito de o elevar a um nível moral superior. Assim passaram alguns meses. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e eu não podia cogitar da pessoa do mestre, tomado todo o tempo com o serviço, pois além da afluência de peregrinos que vinham celebrar as festas, também o procônsul Pilatos fora Jerusalém e não faltavam trabalhos extraordinários. Uma noite, entrando em casa, fatigado, notei surpreso que Abigail me esperava e tinha os olhos vermelhos de muito chorar. Contou-me, então, que seu irmão mais velho, de guarda ao templo, viera apressado dizer-lhe que um grande perigo ameaçava o bom do profeta de Nazaré. Era o caso que, dias antes, ao entrar na cidade,
Fora ele recebido e aclamado com palmas e flores, por toda uma multidão em delírio, sacerdotes e fariseus, furiosos e despeitados com o evento daquelas ovações a um homem que, a seu ver, desobedecia aos seus mandamentos e nem guardava os sábados. Tramavam-lhe a perda e, nesse propósito, já se haviam combinado com um dos discípulos, pois Davi, assim se chamava o irmão de Abigail, vira por 2 vezes um deles acercar-se do grande sacerdote e presumia que, naquela mesma noite, o profeta seria preso, onde, não sabia ele dizer, amando a Jesus e sabendo que também eu o admirava, Davi viera preveni-la, na persuasão de que com meu auxílio se pudesse ainda a tempo avisar o mestre para que fugisse. Essas notícias amarguravam-me profundamente. Aliás, também ouvira falar daquela entrada triunfal em Jerusalém, mas não ligara ao evento consequências pessimistas. Grato me fora poder, na emergência, salvar aquele homem de bem, cuja vida valia um programa de obras caritativas. Mas a verdade é que não tinha a menor ideia do sítio em que poderia encontrá-lo, naquele momento, e o grande caso é que não pude dormir toda a noite, afigurando-se-me diante dos olhos a sua fisionomia serena e caroável. Em vão excogitava um meio de poder salvá-lo e, mal despontava o dia, abalei a correr para o palácio do procônsul, esperando lá encontrar Davi. Dei volta ao templo, que não ficava longe, e junto à porta que dava para a sala do pontífice, encontrei efetivamente o rapaz, que me informou da prisão e imediato julgamento de Jesus, já a caminho do pretório, para a confirmação de Pôncio Pilatos. Nessa altura, o eremita calou-se e procurava enxugar as lágrimas que lhe corriam pela face. Caius Lucílius, comovido, interpelou com vivacidade, e foi condenado inocente. Como pôde Pilatos sancionar uma tal iniquidade? Decretos da providência, filho, escrito estava nos astros, desde os primórdios do mundo. O procônsul bem que tentou salvá-lo, mas o povo, cego e fanatizadas pelos sacerdotes, não lhe permitiu. O divino mensageiro do Pai Celestial houve mesmo de ser ultrajado, flagelado e condenado a morrer na cruz. Mais tarde te contarei episódios desse martirológio horrível, pois de momento sinto-me incapacitado de o fazer e quero limitar-me às minhas impressões pessoais. Eu já admirava e amava Jesus, mas, à vista da sua paciência, doçura e sobre-humana majestade, com que suportava todos os martírios, haveria de ligar-me a ele irrevogavelmente, de sorte que, por salvar-lhe a vida, daria 1000 vezes a minha própria vida. Pronunciada a sentença, o preso foi confiado à minha guarda, até o instante em que devia partir, com 2 outros condenados, para o lugar do suplício, para passar as poucas horas que lhe restavam. Filo recolher a um compartimento que dava para o pátio, no qual permanecia a escolta, fingindo rigorosa vigilância. Postei-me à porta do compartimento e acabei, finalmente, por lá entrar. Foi então que vi Jesus ajoelhado junto de um banco de pedra, todo absorvido em prece fervorosa. Seu rosto pálido, macerado, estampava os sofrimentos atrozes que lhe haviam infligido. Mestre, disse, aproximando-me, não posso conformar-me que, sendo tu tão bom e tão puro, pereças assim de morte infamante. Deixa-me salvar-te. Toma a minha armadura, este manto e esta chave. Abre a portinha que ali vês que dá para um estreito corredor, ao fim do qual te encontrarás numa viela deserta. Dali irás à minha casa, onde moram pessoas dedicadas que te facilitarão a fuga da cidade. Deixa-me morrer em teu lugar, porque a vida de um soldado obscuro não vale a de quem, como tu, é providencial e benéfica aos enfermos e desgraçados. Ele se levantara logo às minhas primeiras frases e seu rosto transpirava uma calma celeste. Olhava-me com um velado olhar de melancólica doçura e assim falou. Agradeço-te muito, aprecio o teu devotamento, mas não posso aceitá-lo. Acaso consideras menor o meu sacrifício, se houver de permanecer neste mundo em que me é tão difícil praticar o bem? Não, amigo, eu não deploro a minha sorte, a mesma que tiveram os profetas que me precederam, mortos pelos homens. Mas, não suponhas, também, que eu desdenhe o sacrifício da tua vida. Parou com os olhos no vácuo, dando à fisionomia uma feição singular, pois tu has de morrer por mim e estou a ver as chamas da fogueira que te espera. Mas, isso não será por agora. E, como se quisesse rechaçar longínqua visão, esfregou os olhos e concentrou-se.
Que dizes com isso, meu pai João? Será que estejas mesmo fadado à morte assim horrível? Atalhou Caio, filho. Certa feita, cheguei a crer-me destinado à glória do martírio, quando milhares de irmãos tombaram imolados a nossa fé. E foi quando tive um sonho profético, que me assinalou essa glória para uma existência futura. Deixa-me continuar, concentrando-se um instante, disse. Nota, João Os, queimada em Constância em 1415. Vejo que me pertences, que minhas palavras te tocaram o coração, e assim vou, por um sinal, incorporar-te à comunhão dos crentes. Tomou de uma Bíblia que ali estava sobre um banco, enquanto eu me ajoelhava tirando o capacete, em nome do Pai Celeste, Criador e Senhor de todas as forças do corpo e da alma, eu te franqueio a fonte da verdade, para que prossigas proclamando aos deserdados da terra. E assim falando, derramava a Bíblia sobre a minha cabeça. Senti um calor benéfico, um indizível bem-estar invadiu-me todo o corpo. Levantei-me, beijei-lhe a túnica, mas, nesse instante, vi que lhe empalidecia e como que vacilava. O espírito é forte, mas a carne é fraca, disse, procurando assentar-se e sorrindo com tristeza. Nada obstante, quero dizer ao último dos meus discípulos algumas palavras de ensinamento. Eu tive por missão lembrar a humanidade que o bem-estar do corpo deve subordinar-se à felicidade do espírito. A vida terrena é apenas uma etapa no caminho da perfeição. Não na conceitues, portanto, esta vida corporal, senão pelos benefícios que fizeres. Perdoa aos teus inimigos. Por isso que o ódio só pode ligar-te maiormente a eles. E ora sempre com fervor, pois a prece te unirá à divindade e te fará esquecer as misérias mundanas, clareando teu espírito e fortalecendo para que possas pagar o mal com o bem. Esses que agora me condenam e contra os quais te revoltas no imo do teu coração, assim procedem porque não me compreendem, e os sacerdotes só me odeiam porque lhes censuro os abusos, sem quererem reconhecer que meu ensino só poderia abrandar os corações e encher e dignificar os seus templos. Esse estado de coisas ainda perdurará por séculos de séculos. Seu olhar parecia embeber-se em quadros longínquos. A semente que espalhei germinará em lutas, mercê das quais progredirão uns e fracassarão outros. Sim, milhões de homens hão de tornar-se meus filhos, ovelhas do meu rebanho. Mas, também, quanta crueldade e quantos massacres se consumarão em meu nome. Quanto sangue há de correr em nome de quem proclama a igualdade à face do Eterno, cujo amor se estende a todas as criaturas. Aqueles mesmos que ora me renegam, hão de proclamar-me entre martírios, e tempo virá em que as minhas palavras hajam de ser adulteradas, repelidas e esquecidas de muitos povos, cuja fé vacilará. Será então, quando lhes enviarei o Espírito de verdade e a cortina que barra a pátria da alma se rasgará. Os mortos ressuscitarão e falarão aos homens por diversos meios. Outras coisas quisera ainda dizer-te, mas teu espírito não está preparado para compreender-me. Mas a morte infamante que te aguarda não te intimida. Mestre, a mim se me enrigela o coração só no imaginá-la. As lágrimas sufocavam-me, pastor do rebanho todo. Desde o dia da criação deste mundo expiatório, a mim me compete esclarecê-lo e selar com o próprio sangue as verdades que predico. Tal é a vontade do Pai. Um barulho de vozes no corredor interrompeu nossa entrevista. Apressei-me em sair e vi, com surpresa, uma mulher ajoelhada em atitude de súplica aos soldados. Não era jovem, mas o semblante pálido e agoniado revelava os vestígios de uma formosura que deveria ter sido deslumbrante. Quem é que pretende essa mulher? Aproximando-me, respondeu um soldado, a mãe do condenado, que pede licença para entrar e falar com ele. Os olhos dela me fixaram com tal expressão de angústia que tive um calafrio. A justiça, disse-lhe gravemente, condenou o culpado, que poucas horas terá de vida, mas a lei não impede a mãe de ver e despedir-se do filho, apenas, para que ela não vá transmitir ao preso qualquer mensagem suspeita. Eu próprio assistirei à entrevista, e convidei-a a seguir-me. Ela ergueu-se cambaleante, penetrou na prisão, onde, sempre assentado, o mestre continuava como que absorvido em prece ardente. Ao avistá-lo, a mulher deu um grito abafado e começou a chorar copiosamente. Jesus estremeceu e, reconhecendo-o, ergueu-se, abriu-lhe os braços. Mãe, minha pobre mãe. Ela precipitou-se para ele, em soluços convulsos, deixou pender a cabeça no seu peito. Ele,
por sua vez, contemplou-a por momentos.